ele ultrapassa os 30%. Por que é que isso acontece? Olha, Sara, realmente no Brasil ainda nós temos muitas etapas, principalmente das cadeias iniciais, onde ocorre muita perda de alimentos, né? Como a gente comentou, as duas principais ainda continuam sendo ali bem no comecinho, né? Que é no momento da colheita e no momento do transporte. Mas é muito importante a gente não responsabilizar por essa perda somente os atores sociais que cuidam dessa parte da cadeia de produção de alimentos, né? É muito importante a gente lembrar que tanto as perdas quanto os desperdícios ocorrem em todas as etapas da cadeia, tanto da produção de alimentação, de alimentos, quanto também do consumo. Então é muito importante que todos nós, né, todos os atores sociais, se responsabilizem para reduzir esse enorme desperdício que a gente ainda tem e essa enorme perda que a gente ainda tem. Edson, agora falando então do desperdício, né? Tem um outro dado aí que é muito interessante e que mostra que as perdas e os desperdícios de alimentos, principalmente, eles são responsáveis por até 10% das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, é um problema social e um problema ambiental também, né? Ah, com certeza, né? Esse dado é um dado muito relevante e que poucas pessoas conhecem, né? No Brasil, se você pesasse o seu lixo todos os dias, o lixo que sai da porta da sua casa, o lixo comum, em média no Brasil você ia ter um número de mais ou menos 50% daquele peso formado por resíduos orgânicos, borras de café, casca de frutas, restos de vegetais e carne, arroz, feijão, tudo aquilo que a gente é todo aquele alimento que a gente não consome efetivamente no dia a dia e que acaba indo para o lixo, né? Imagine 50% em peso do lixo que você coloca para fora todos os dias, multiplique isso pela população brasileira total. Então nós temos aí de novo, né, um grande desperdício de alimento e esse alimento chegando ao lixão, chegando aos aterros, ele vai decompor e vai liberar com isso uma grande quantidade de gases de efeito estufa, que são os gases que colaboram justamente com a mudança climática global. Como a gente falou no bloco anterior, né? É repensar os nossos hábitos de consumo. Exatamente, repensar, adquirir novos comportamentos e ficar sempre atento na hora de preparar os alimentos, buscar receitas alternativas de aproveitamento integral dos alimentos. Existem muitas cartilhas, muitos livros de receita que mostram como aproveitar o alimento em sua forma integral, incluindo as cascas, né? Tem muitos bolos que podem ser feitos com casca de banana, com casca de outras frutas. Então, existem muitos caminhos para a gente poder aproveitar cada vez mais o alimento que a gente compra, consequentemente também gerando economia para a gente em casa, né? Pensar na questão do desperdício do dia a dia, associado também à questão da perda de dinheiro, da questão econômica, né? Então, que esses dois fatores levem realmente a gente repensar os nossos hábitos e mudar os nossos comportamentos. Com certeza, Edson. Agora conta pra gente como é que nasceu o movimento circular. Olha, o movimento circular é uma iniciativa incrível, né? O movimento circular tem como vocação estruturar um ecossistema colaborativo, um ecossistema de práticas, envolvendo diferentes atores, governos, população, organizações não governamentais, empresas e todas as pessoas e instituições que têm interesse em aprender mais, em conhecer mais sobre economia circular, na direção da gente criar juntos e juntas um mundo com cada vez menos lixo. Legal, Edson. Agora a gente encerra o nosso bloco de perguntas e chama um dos nossos quadros aqui do Planeta Campo Entrevista, que é a nuvem de tags. Já aparece aí na tela, como você está vendo, várias palavras, vários termos relacionados à questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse o porquê dessa escolha. Ah, legal. Nossa, já dá para perceber que todos esses termos aí dá para contar uma história, né? É verdade. Eles estão muito interligados, né? Mas se é para destacar um, Sara, eu gostaria de destacar o Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, né, por diferentes nações e que teve aí como meta, que tem ainda, né, como meta principal, limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus Celsius, né? Não sei se todos vocês sabem, mas hoje nós já temos um aquecimento médio da Terra
de mais ou menos 1,1 a 1,2 graus Celsius, né? E isso já tem causado uma série de consequências do ponto de vista climático, né? Enchentes em alguns lugares, secas em outros, né? E muitas pessoas, principalmente as populações de maior vulnerabilidade, já sentem os efeitos da mudança climática no seu dia a dia. Então, como a gente está falando de alimento, está falando de transporte, e tudo isso tem a ver com a cadeia do carbono, né? Porque, como a gente falou aqui, né, o desperdício libera gases de efeito estufa, o transporte do alimento de longas distâncias colabora também para o lançamento de gases poluentes na atmosfera, que a gente ainda tem uma matriz muito focada na gasolina e no diesel, né? Então, toda a cadeia de alimento tem uma relação muito íntima, muito próxima com o enfrentamento da mudança climática. Então, é muito importante repensar nessa cadeia dos alimentos, buscar alternativas, buscar novas tecnologias e novos comportamentos para que todo o setor produtivo da alimentação possa colaborar na limitação do aquecimento do planeta. Pois é, né, Edson? Porque às vezes a gente fica pensando em grandes revoluções dentro disso aí que vai ao encontro do Acordo de Paris. Só que é interessante pensar que as escolhas muitas vezes elas são individuais, né? E a questão do desperdício de alimentos também fala muito sobre isso. Totalmente. E uma coisa que eu costumo sempre falar, Sara, que é importante, muitas vezes nós nos vemos muito sozinhos nessas ações, né? Nós queremos mudar um determinado comportamento, uma determinada prática em casa, e existe às vezes uma barreira de familiares. Você quer às vezes economizar água e você vê o seu vizinho varrendo uma folhinha da calçada com a mangueira, desperdiçando uma grande quantidade de água, né? Mas que isso não seja de forma alguma não sejam motivos de desmotivação para você adquirir novos comportamentos. É muito importante que você seja coerente com os seus valores, compreenda o seu papel enquanto cidadão, né? E que os seus exemplos certamente vão inspirar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. E com isso, a sua atitude individual acaba virando não só uma atitude coletiva, um novo comportamento coletivo, mas também um posicionamento político. Legal. Agora pensando um pouquinho nessa coisa de economia circular, né? O produtor rural, principalmente o pequeno produtor, ele acaba fazendo isso muito bem, né? Eu tô pensando na minha família que mora no campo, essa coisa de reutilizar muitas vezes para adubo aquilo que iria para o lixo, né? De alguma forma, acaba contribuindo, né? Para esse movimento que vocês defendem aí também. Com certeza, né? É sempre muito importante lembrar o papel fundamental e central da agricultura familiar no Brasil, né? A maior parte dos alimentos que chegam ao nosso prato todos os dias vem justamente da agricultura familiar, né? E a agricultura familiar, pensando no Brasil como um todo, ela é sim palco de inovações tecnológicas, inovações sociais que precisam ganhar mídia, ganhar espaço, serem divulgadas para servirem justamente de exemplos para outras frentes de trabalho e para outros modelos de negócio, né? Então, o aproveitamento da água, a adubação verde, toda a questão relacionada ao cuidado na colheita e no transporte, no armazenamento, são todas práticas que já fazem parte do dia a dia e, na verdade, há muitos anos, né, de muitos agricultores e agricultoras familiares pelo Brasil. É verdade, Edson. Agora, para encerrar, né, o Planeta Campo Entrevista, a gente tem mais um último quadro, que é o Planeta em 2032. E aí é um momento de reflexão, né, que você me diz. O que que você espera do planeta daqui a 10 anos ou como que você gostaria, né, que ele estivesse? Nossa, que pergunta difícil, hein? Mas eu acho que um caminho muito importante, né? E é um caminho que a gente já tem trilhado no Brasil e junto com outras nações também do mundo, é a gente ver um 2032 com ainda mais diálogo entre as pessoas e entre os países, né? Muitas vezes, como eu acabei de falar, nós nos vemos muito sozinhos, com 100 pessoas para trocar ideias sobre determinados assuntos, né? E isso se reflete em vários níveis, né? Isso se reflete em nível municipal, em nível estadual, em nível federal no Brasil e entre outros países. Então, eu gostaria de ver um 2032 com mais diálogo, com mais participação
e que as nações e as pessoas se unissem mais para buscar soluções que sejam efetivamente boas para as pessoas e para o ambiente. Amém, Edson, também espero. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Planeta Campo Entrevista, viu? Um prazer trocar essa ideia com você, né? Ter esse momento de troca e de construção. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigado. Maravilha, e com isso a gente encerra então o Planeta Campo Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia e amanhã eu te espero aqui na tela do Canal Rural ao vivo para o Planeta Campo ao meio-dia. Até lá! Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade no agronegócio. Nosso assunto de hoje é a fome. Enquanto milhares de pessoas vivem à margem da miséria, calcula-se que 17% dos alimentos produzidos no mundo vão parar no lixo. Tema para o coordenador pedagógico do Movimento Circular. Ele, que é mestre em ecologia, doutor em educação e sustentabilidade pela USP e pós-doutor pelo programa Cidades Globais. Hoje, o Planeta Campo Entrevista conversa com Edson Grandizoli. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Planeta Campo Entrevista, né? Hoje, como você viu, a gente conversa com Edson Grandizoli. Ele que já está aqui conosco pela internet, direto de Sorocaba, no interior de São Paulo. Edson, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Sara. Eu que agradeço o convite. Edson, agora começa explicando para a gente, né, dentro desse tema tão importante que é a fome, a insegurança alimentar e o desperdício de alimentos, né, por outro lado, como um grande contraste. Qual que é a diferença entre perda e desperdício? Explica para mim. Sara, são dois conceitos que no dia a dia a gente usa como sinônimos, né, como similares, mas do ponto de vista técnico, as perdas de alimento elas ocorrem nas primeiras etapas da cadeia, ou seja, na colheita, no transporte, na chegada aos ceasas, aos centros de distribuição, em todas essas fases anteriores ao consumo, costuma-se dizer que nós temos perdas de alimento. E no momento que esse alimento chega aos supermercados, chega à casa das pessoas para ser preparado, nós temos o chamado desperdício, né? Então, na hora de preparar, nós jogamos muita comida fora, nós deixamos ainda muita comida no prato e, ao mesmo tempo, nós esquecemos muitas vezes muitas comidas na geladeira que acabam se perdendo, que acabam se estragando. E tudo isso que acontece nessa etapa da cadeia, nós chamamos de desperdício. Edson, e onde que está o maior problema hoje, né, quando a gente fala em alimentos que acabam não sendo consumidos, na perda ou no desperdício? Olha, a maior parte ocorre ainda nas cadeias iniciais, que são as cadeias relacionadas às perdas. Segundo a ONU Verde, e esse dado ele já está certamente um pouco desatualizado, nós temos mais ou menos de 40 a 50% de perdas de alimentos nas duas primeiras etapas de produção, que é a colheita e depois o transporte. Certo, Edson. Agora fala para mim, né? O movimento circular, do qual você é coordenador pedagógico, ele tenta aí por meio de educação e da cultura fazer a transição da economia linear para a economia circular. Em suma, o que é que seria essa transição? Olha, Sara, nós vivemos num modelo econômico, né, nos últimos séculos, nos últimos 300, 350 anos, que os especialistas chamam de economia linear. Nessa economia linear, nós retiramos uma grande quantidade de recursos naturais do ambiente,
para produzir os bens de consumo, né? Isso vai para os recursos naturais vão para as empresas, viram bens de consumo. Esses bens de consumo chegam até as lojas, aos shoppings, aos supermercados para serem consumidos. E esses produtos que são consumidos por nós, né, consumidores aí no dia a dia, eles têm tido a tendência de ficar cada vez menos tempo na nossa mão, virando rapidamente resíduo ou virando rapidamente lixo. Essa realidade tem gerado uma sobrecarga enorme na natureza, nos recursos naturais, e também na ponta final nós temos gerado, produzido cada vez mais resíduos e cada vez mais lixo. Então essa lógica linear, né, de extração e desperdício, extração e descarte, ela já tem se mostrado claramente insustentável ao longo dos anos. É muito importante que a gente repense essa cadeia linear para torná-la um pouco mais circular. E aí a gente entra justamente no conceito de economia circular, onde uma das principais vias é a gente promover o reaproveitamento dos materiais que já estão em circulação, dando uma folga, vamos dizer assim, para o ambiente, para a natureza, para os recursos, e também como esses materiais vão ficar cada vez mais tempo em circulação, vão ficar mais tempo nas nossas mãos, a gente automaticamente também diminui a quantidade de resíduos e de lixo que vem sendo produzida. Legal, Edson. É exatamente sobre isso, né? Pensando na produção de alimentos pela ótica aí da economia circular, então muitos pontos, como você falou, né, eles podem ser repensados a fim de garantir também, por outro lado, que os alimentos cheguem a todas as pessoas, né? E como fazer então com que os alimentos produzidos, né, pensando lá no início de toda a cadeia, que eles cheguem realmente a quem precisa, a quem vive hoje nessa situação de segurança alimentar, de insegurança alimentar, aliás. Como o principal gargalo, vamos dizer assim, ocorre nos processos iniciais, é preciso, eu acho que, inicialmente, repensar a questão das distâncias no Brasil, do transporte, né? Sendo que a maior parte das perdas de alimentos ocorrem justamente nessa porção da cadeia, né? Entre a colheita e a chegada nos centros de abastecimento, ou nos shoppings, ou nos supermercados, e assim por diante. Então, é muito importante que a gente diminua, né? Esse é um processo muito importante, que a gente diminua a distância entre quem produz e entre quem consome, né? Reduzindo essa distância, os alimentos automaticamente vão viajar um tempo menor e, consequentemente, vai haver menos perdas de alimento, que é uma coisa fundamental. Então, um dos caminhos para isso, né, além da criação dos cinturões verdes, que a gente conhece em muitas cidades, né, que aproximam os centros produtores, principalmente os pequenos agricultores, dos centros consumidores, tem se falado muito na criação, por exemplo, de hortas urbanas, né, onde as pessoas no seu bairro, muitas vezes até no seu apartamento, na sua casa, cultivam hortaliças, cultivam leguminosas, cultivam aí vegetais que podem ser consumidos e que estão dentro, né, não são nem próximos, né, estão dentro das comunidades que podem ser aproveitados. Com todas essas alternativas, a gente pode reduzir muito a perda de alimento que a gente tem atualmente. Ou seja, então, para evitar a perda, produzir alimentos mais próximos, especialmente, né, dos centros urbanos, onde está a maioria das pessoas, e para evitar o desperdício, né, voltando ao ponto do desperdício, o que que é? Mais consciência também? Com certeza, né? Porque não adianta só a gente pensar na parte estrutural, estratégica, tecnológica para reduzir o desperdício, se quando essa comida chega na nossa casa, nós não temos preocupação, não temos cuidado nenhum na hora de preparar esses alimentos, né? Eu acho que a gente tem que despertar, né? Tem que criar uma nova consciência do quanto nós compramos, eu acho que começa por aí, né? Muitas vezes nós compramos, a gente erra na conta, né? Vamos dizer assim, a gente erra no cálculo, né? Acaba comprando muito mais do que necessita para preparar uma determinada refeição, um determinado prato, e acabamos com isso desperdiçando na hora justamente de preparar ali a comida, preparar os alimentos na nossa casa. E outra coisa muito importante, como a nossa avó falava, né, ter o olho maior que a barriga, né, na hora de preparar o nosso prato, justamente nos servir de porções menores, né?
E, claro, se a gente continuar com fome, a gente pode repetir, mas nunca colocar uma grande quantidade de comida de uma vez só no prato, porque a tendência da gente deixar um pouco de comida no prato e desperdiçar essa comida tende a aumentar com esse tipo de comportamento. Então, na verdade, o que nós precisamos é de uma mudança sistêmica de toda a cadeia. Todos são responsáveis por reduzir tanto as perdas quanto o desperdício de alimento aí na hora do consumo. Edson, eu acho que isso vai ao encontro, né? Como você falou, uma palavrinha muito importante no meio que é comportamento. É uma coisa de fazer uma reflexão, né, antes da decisão, inclusive de servir um prato, né? Porque a gente faz muitas coisas no piloto automático e até antes de se servir, né, esse momento tão importante que é o da refeição, fazer essa reflexão do quanto que eu preciso, quanto que eu vou comer realmente disso aqui que eu estou servindo, né? Exatamente, né? A gente tem uma tendência sempre na hora da fome, né? Na hora que a gente vai sentar para almoçar, jantar ou tomar café, que a gente está com fome, a tendência é colocar mais comida do que a gente efetivamente precisa ou que efetivamente vai consumir. O equivalente a isso é você ir a um supermercado, ou ir a um mercado, ou a uma feira, também com fome. A tendência é a gente comprar mais do que aquilo que a gente precisa, né? Então são pequenas estratégias, pequenas mudanças de mentalidade, de comportamento e que podem ajudar muito a reduzir tanto a perda quanto principalmente o desperdício, né? Legal, Edson. Agora o Planeta Campo Entrevista vai fazer um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai voltar com esse papo com o Edson Grandisoli do Movimento Circular, falando sobre insegurança alimentar no mundo e o desperdício e as perdas de alimento. Não saia daí.